RTX 4060, a placa de vídeo mais barata da Nvidia. Bem, pelo menos a placa de vídeo mais barata da nova geração. Se bem que não temos outras opções assim, né? No máximo uma 3060. Então, acaba que se você está procurando uma placa nova e quer uma Nvidia, vai ter que pagar em torno de R$ 1.900 a R$ 2.100. Talvez você consiga até mais caro, mas aí por que não ver a 4060 Ti logo, né? Que está bem perto do preço e tem mais performance. Ela rivaliza com a RX 7600 que você encontra na casa de 1.500 a 1.700. Elas rivalizam mesmo, o performance é muito semelhante. Em muitos casos, se a pessoa está mais focada em jogos, pode ser mais interessante ver a 7600 do que a 4060. Inclusive tem um unboxing dela no meu canal com alguns testes que você pode ver recentemente que eu fiz e também vai ter um comparativo em breve delas. Só que tem alguns casos que as coisas acontecem diferente e essa 4060 da MSI que eu peguei aqui, que é um dos modelos mais baratos do mercado, o preço a prazo e à vista sai o mesmo. Já o da AMD, e geralmente o que é comum no mercado, é que o preço a prazo fique bem mais alto, né? Então, às vezes compensa pegar essa 4060, mas depende mais do teu gosto. Vamos ao unboxing e não se esqueça, é claro, de deixar o like e se inscrever no canal. Eu estou deixando essa primeira parte para vocês verem como que chegou da Kabum. Foi a loja que eu comprei, porque a loja estava com 10 vezes sem juros, tá bom, gente? Então achei mais interessante, ainda ficava menos de R$ 2.000, enquanto alguns AMDs ficam na casa de R$ 1.900 a R$ 2.000. Ela veio bem protegida, isso aqui é uma coisa que está com o pessoal com foco atualmente, porque tem loja que não está mandando proteção, a Kabum nesse caso protegeu bem. E a caixa é simples, vocês podem ver que o modelo MSI Ventus 2X, muitas pessoas estão reclamando desses modelos de entrada da MSI, porque estão com uma temperatura mais elevada do que elas gostariam, mas nesse caso da 4060 eu já tenho que adiantar que eu não vi muitos problemas. Na caixa você vai ter a placa de vídeo, garantia, e é basicamente isso mesmo. Não vai mais nenhum CD de instalação, até porque você baixa isso através do site da Nvidia. Lembrando da Nvidia direto ali, tá certo? O modelo é preto, sem detalhes em prata. O modelo dos antigos, por exemplo, de 2070, vinha com detalhes pratas, né? Eu achei mais bonito até, só que esse aqui também tem uma certa formosura, assim. É simples e também só pega um slot, o que pode ser bom também nesse caso para alguns PCs. Tem uma limitação de 8 pinos, mas é uma placa com consumo de 115, 120. Pode ficar tranquilo, tá? Nisso, a nova geração da Nvidia está boa. Está batendo a AMD em relação a consumo e batendo muito na geração passada. Só que em relação a preço, não podemos dizer o mesmo. A Nvidia está pegando pesado. Vocês podem ver a construção dela aí, o heat pipe que ela tem. Não abri a placa é nova. Em relação à saída de vídeo, é o padrão mesmo que agora temos no mercado. Um HDMI e 3 DisplayPort, pelo menos tem que ter um HDMI porque vários monitores ainda vêm sem conexão DisplayPort, né? Pelo menos os mais baratos. Do outro lado, a parte de cima, podem ver como que é a construção também dela, né? MSI GeForce, e a parte de trás ela tem um backplate que é mais para estilo, não é uma coisa que vai fazer muito efeito. Backplate de plástico, não é metálico, e geralmente o backplate, para fazer mais efeito, ele tem que ter uma manta térmica por trás, o que esses modelos de entrada raramente têm. Então assim, é uma placa tranquila, simplesinha, que você está sabendo que está sendo simples porque está pagando barato nela, cerca de 1.900, 2.000. Barato, né? Infelizmente, não estamos mais naquela época que essa série 60 custava R$ 1.000. Vamos agora ao teste, não se esqueça de deixar um like e se inscrever. Eu usei aqui o sistema com 13600KF, é um processador forte, eu sei, mas para ver a placa de vídeo tem que ter isso mesmo, placa-mãe Z790 e memórias Juho, são 4 pentes de 16 GB, 64 GB no total. Essas memórias vocês encontram no AliExpress, vou deixar para vocês aqui o link na descrição, tá? Geralmente elas ficam abaixo de R$300 cada pente. Agora, GPU-Z da placa, RTX 4060, usei o Resizable Bar. Lembrando que a Nvidia, o Resizable Bar é um pouco diferente. Em certos jogos funciona, em outros jogos não, você tem que forçar. Eu ainda não fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, mas pretendo fazer. Drivers novos de 2024, lembrando que é uma placa de 8 GB de VRAM, eu acho que na casa de 1.000 a 2.000 só temos de mais VRAM a 3060, por isso que ela ainda continua no mercado, ainda mais para o pessoal que mexe com IA. O pessoal está falando que placas com 8 não estão tão bem em IA quanto com placas com mais VRAM, tá certo? Fora isso, é bem simples, 128 bits, ela é PCI Express X8 4.0, tá? Inclusive eu posso fazer um teste depois e PCI Express 3/4, mas a diferença deve ficar na casa dos 5% na média. Não acho que é tanta coisa para você ficar se preocupando tanto com isso assim na diferença final. Vamos ao primeiro teste,
foi o CS Global Offensive. Já coloquei ele em 720p, qualidade gráfica no baixo. O da 7600 eu tinha colocado Full HD, depois coloquei 720, mas aqui já está aqui 720p mesmo. E vocês vão ver que vai ficar com a média de cerca de 400 FPS por limite do processador, tá certo? Vejam que o uso da placa de vídeo fica na casa de 60% a 70%. É para mostrar mesmo que ela é capaz, e aí quanto mais forte é o processador, mais FPS você consegue. Quanto mais fraco, menos FPS. Eu acho que um Ryzen 5 500, para vocês terem uma base, consegue uns 200, 180 a 200. E uns 5600, uns 250 FPS nessas configurações aqui, mais ou menos. Depois eu posso fazer um comparativo no CS2, eu falei CSGO, CS2. E para vocês vão ver exatamente a diferença dos processadores mais comuns do mercado. Temperatura, não vou falar muito sobre isso no momento, porque a placa não está sendo totalmente usada, então né, não vou tratar como se fosse assim, nossa, que placa fria. Tem gente que pega isso aqui e acha que a placa é muito fria, a placa é tranquila, mas nesse jogo não dá para você ver muita coisa, né? Eu já vou até passar para o próximo, que aí vocês vão conseguir ver mais em relação de temperatura em um outro jogo competitivo, que é o Warzone. Eu coloquei Full HD, qualidade gráfica no baixo, não coloquei dimensionamento de resolução ainda, depois eu coloco, e vocês vão ver que ao longo do percurso vai ficar com a média ali de 170 a 189, 190 FPS. Acho que é no mapa chamado Urziquistão, que é um mapa mais pesado. Depende também do que? Do processador. Nem todo processador consegue fazer essa taxa de quadros, mas é preciso mostrar para vocês o que a placa é capaz. Se eu colocasse um processador muito fraco, as pessoas iriam achar que a placa é fraca, né? Pelo menos com a ideia delas. Eu já fiz vídeos assim, por exemplo, com GTA, que o pessoal fala que, ah não, o meu PC faz a mesma coisa com a 750 Ti, né? Então você tem que entender que tem que deixar a placa em seu máximo ali, tá? Embora nem todo processador consiga fazer isso aqui. Agora já podemos falar de temperatura. A temperatura está na casa de 63 graus e o hotspot 73. Tá alto? Nem um pouco alto, tá? Tem gente que acha que 74 de hotspot é alto, jamais. O hotspot alto é acima de 95, tá? E um médio é geralmente de 85 a 90. Então ficou bem tranquilo aqui a placa, e não usei também o FrameGen. Eu sei que eles deixaram o FrameGen para esse jogo, né? Geração de quadros artificiais, mas já adianto para vocês, se você joga competitivamente e sabe o que está fazendo, você não vai querer usar o FrameGen porque você perde ali input lag. Você tem um maior input lag e vai sofrer um pouco mais do que antes sem isso, tá? Eu também resolvi agora fazer aquilo do dimensionamento de escala de resolução, né? Eu coloquei ali, no caso, na mesma configuração gráfica, partindo de Full HD, no configuração gráfica básica, mas coloquei em 75%, que fica 1440 por 810, mais ou menos isso, para ver como que ficaria a placa. E ela vai já para cerca de 170 a 200 FPS, a depender da localização, e pode chegar até 220, por exemplo, 240, como vocês estão vendo aí. Então, sobe bastante. O uso continua 99%, vejam só que a placa é capaz, se você reduzir a resolução, lembrando que quando você reduz a resolução tem mais a ver com placa de vídeo, assim também como se você mexer ali em textura tem mais a ver com a VRAM. Agora tem umas configurações que afetam mais o processador, depende muito do jogo. Como está no baixo aqui, meio que está afetando o mínimo possível do processador. E a média subiu bastante, mas nem todo processador vai ter essa média. Veja que o consumo está na casa de 100 watts, como eu falei, é uma placa que tem um consumo de 115 a 120. Pode chegar mais do que isso em um jogo que demande mais. Já a temperatura 61 na média e do hotspot 72, bem tranquilo aqui. Então, assim, ficou tranquilo no Warzone, considerando um perfil competitivo, assim como o do CS, né? Agora vamos para os jogos de campanha, que é onde a gente foca numa qualidade gráfica bacana e com uma resolução um pouco mais alta, 60 FPS, tá? Que agora é o caso do Deus da Guerra. Coloquei 1440p, configuração gráfica no Ultra, não tem muita diferença para o alto, mas ela roda bem no Ultra, então deixei no Ultra mesmo. Você pode rodar até no 4K se você quiser, por exemplo, na sala na tua TV da sala, e reduzir para o alto, que deve pegar bem, tá bom? Aqui nós temos a 4060 fazendo 68 graus ali na média e uns 81 de hotspot. Esse jogo aqui estressa mais a placa de vídeo, eu gosto mais de ver por ele, ou para um Cyberpunk, alguma coisa assim, tá certo? Então aqui nós temos uma temperatura mais alta, só que ainda assim está bem tranquila
para esse modelo e essa placa de vídeo modelo bem básico. Como eu falei para vocês, eu fico preocupado quando passa de 90 e não está nem perto disso. E o consumo já foi para o consumo mais top dela ali, de 112 a 115 watts. Teve alguns stutterings ao longo do percurso, mas bem leve mesmo, pode ser até carregando alguma parte do jogo, e ficou tranquilo, tá? Vejo também em relação à frequência, 2600, 2700, VRAM ali também dela, né? Tá bem tranquilo. Esse jogo aqui não depende tanto do VRAM quanto outros. E se fosse o caso, por exemplo, de um Resident Evil, ficaria pior. Então, achei bem de boa a performance aqui. Inclusive, vamos passar para o próximo jogo. O jogo aqui em questão é o Spider-Man. Coloquei em 1440p, com configuração gráfica no alto e com Ray Tracing já. Tirei o Ray Tracing do 1 e coloquei no Ray Tracing no 4. O 1 tinha sido para RX 7600, porque ela não fica tão boa com Ray Tracing em certos jogos, e o Spider-Man eu vi que é um caso. Mas já para 4060 ficou bem melhor, tá? Então, aparentemente, a NVIDIA aqui fica um pouquinho melhor do que a AMD, mas eu vou saber melhor disso no comparativo lado a lado. Então não se esqueça de se inscrever, deixa o like também se possível, em breve comparativo dessas duas placas. Tanto em situações com Ray Tracing quanto sem Ray Tracing, tá? Porque em certos casos, como Spider-Man, é legal usar o Ray Tracing, tá? Fica mais bonito, o jogo ele é mais feito para isso. Lembrando que o Ray Tracing pesa bastante também para o processador, e tem processador que não vai tão bem assim, aí no caso é mais fácil você deixar 100. E no mapa, vejam que eu estou conseguindo uma média ali de 88 FPS, 80 FPS, tá bem tranquilo. Não é um jogo tão pesado, não é absurdo de pesado assim, considerando que essa placa aqui está conseguindo no alto, né, em 1440p já com Ray Tracing. E vocês podem ver que nos prédios fica mais bonito porque aparecem os detalhes. Esses detalhes pesam mais do que vocês imaginam, porque ele precisa também renderizar o que está acontecendo atrás, né? Como que é reflexo, ele vai renderizar duas vezes. É por isso que é mais pesado, em certos casos acaba ferrando com o desempenho do teu jogo. Mas nesse caso foi de boa, eu vi poucas quedas para cerca de 60 e rodou bem, temperatura 67 graus, mais ou menos isso, hotspot 80. Como eu estou falando para vocês, temperatura dessa placa de vídeo aqui, não vi problemas com ela, tá? Eu vi algumas reclamações de outros modelos que são mais quentes mesmo, 6750 XT, que o pessoal não gostou dessa versão da MSI. Mas para um 4060, consumo 114 watts, bem tranquilo. Depois vejo aí também em relação ao consumo na tua região, quanto que daria, né, esse consumo dessa placa de vídeo. Tem alguns locais que fazem um cálculo, tipo Enel, você coloca lá 1 hora, 2 horas jogando por dia, vocês vão ver que não é uma placa que no teu PC vai te fazer gastar muito dinheiro. É bem o contrário disso, tá? Até pelo desempenho que ela tem aqui. Então, tranquilo, Spider-Man. Hogwarts Legacy é o próximo jogo, 1440p. Coloquei com NVIDIA DLAA, que é o Deep Learning and Aliasing, e qualidade gráfica no alto, sem Ray Tracing no momento, tá? E a média ele foi no caso dos 65 FPS. O DLAA é uma tecnologia que usa ali um anti-aliasing parecido com o DLSS, né? O mesmo tipo, que fica melhor do que nativamente, por exemplo, com o TAA. Deixa o jogo com menos serrilhado de uma forma melhor, porque usa a tecnologia da NVIDIA, que é com inteligência artificial, tá? Então, geralmente, quando você tem essa opção, recomenda-se que você use DLAA no lugar de TA ou alguma coisa assim, tá? Tem gente que está usando para resoluções mais altas o DLSS mesmo, que funciona melhor até que nativamente. Vocês vão ver alguns comparativos aí na internet, em 4K, nativo, TA e DLSS, por exemplo, qualidade, fica muitas vezes melhor com DLSS qualidade do que nativo TA, que é bom também nesse caso. E a temperatura? Tranquila, hotspot tranquilo, consumo cerca de 117, como eu falei, pode chegar nos 120, bem suave, boa performance aqui, mas com algumas quedas para menos de 60. Lembrando como que foi o caso da AMD, eu acho que aqui no Hogwarts a AMD se sai melhor. Saberei melhor no comparativo lado a lado. Mas está parecendo que sim, quer dizer, sem Ray Tracing, porque esse jogo também tem a opção de Ray Tracing, com Ray Tracing pode ficar melhor para o lado da NVIDIA. Próximo jogo, um jogo mais novo que o pessoal gosta bastante, The Last of Us, ficando aí no alto, em 1440, mas aqui estou mexendo com o DLSS, coloquei DLSS em qualidade, porque senão fica muito pesado. E vocês vão ver que tem umas quedas para 60, 62 FPS, o que está suave, e ali em outros locais ficou 70, 80, depende muito do local.
locais com mais mato pesa mais, locais mais fechados pesa menos. Temperatura sempre na casa dos 70, hotspot na casa dos 80. Aqui em casa faz uma média ali de uns 25 graus, não uso ar-condicionado, nada desse tipo, e o gabinete fechado, não é bancada, tá? Então, como que eu moro no centro aí do Brasil, né, Distrito Federal, dá para vocês terem uma noção. Consequentemente, se você mora mais ao sul, geralmente vai ficar a temperatura melhor ainda. Se você mora mais ao norte, pode ficar um pouco mais alto, mas não vai chegar muito mais alto também que isso não. Aí, se chegar muito mais alto assim mesmo, tipo, tá dando 90 graus de hotspot, tem uma coisa errada com ali teu gabinete às vezes, tá? Pode ser que muito fechado, pode ser que é mal refrigerado. Isso faz com que o ar fique ali dentro, preso, e vai esquentando as peças. Aí não vai ser nem só a placa de vídeo, vai ser processador, vai tudo mais, né? E, enfim, performance tranquila aqui para o jogo, achei de boa, ainda mais usando o DLSS em qualidade já. Eu não gosto de usar muito DLSS partindo do Full HD, mas já de 1440p, ao meu ver, fica bem bonitinho. É melhor para mim do que usar em Full HD nativo, porque o meu monitor é 1440, fica mais borrado para mim. Até porque também uma placa que custa R$2.000, pelo menos ela tem que dar conta de 1440, pelo menos com DLSS, né? Agora vamos ao Starfield, coloquei no alto, ali em 1440, mas tem um DLSS que está dando uns 60% em qualidade. Esse jogo é muito diferente em relação ao DLSS, é muito estranho. Então a renderização base é bem pequena, né? Mas vamos ver como que ela se comporta. E ainda assim ficou pesado para a placa de vídeo, porque ficou na casa dos 49, 54 FPS, assim, batendo às vezes. Achei bem pesado e talvez aqui a placa da AMD nessa configuração se saia melhor. Também vou ver isso no comparativo lado a lado, mas está parecendo que nesse jogo a placa da AMD a 7600 fica um pouquinho melhor. Temperaturas, vocês estão acostumados, consumo, vocês estão acostumados, então, né, é só para ver mesmo como que fica no jogo. E assim, quedas por uns 40, 50 às vezes. Aí eu lembrei que esse jogo já nos dá a opção de geração de quadros artificiais. Não sou muito fã para jogos competitivos, mas em jogo de campanha, partindo de uns 50 FPS como agora, mais ou menos isso, já fica mais tranquilo. Geração de quadros artificiais partindo de 30 não é muito legal não, tá? Já vou adiantando. Mas da NVIDIA partindo de 50, 55, fica tranquilo. Então foi isso que eu fiz aqui. Deixei a geração de quadros ligado, deixei na mesma configuração gráfica. Nós vamos ver aí cerca de 80 a 90 FPS e assim, ficou melhor do que eu esperava, tá? Ativei também o NVIDIA Reflex, é bom que você ative quando você usa geração de quadros artificiais, porque abaixa o menor possível ali do input lag, porque como eu falei para vocês, isso afeta o input lag, né? E ficou legal, no caso ficou legal, eu não senti tanto diferença assim no meu mouse passando, porque também eu sinto isso, porque em vídeo é difícil mostrar para vocês. Tem uma fluidez legal com geração de quadros artificiais, tanto da AMD quanto da NVIDIA, isso é fato, né? Porque você vai ter mais quadros ali mesmo, artificiais, visualmente falando, tem mais fluidez, só que em relação à performance mesmo, o input lag ainda parece com o antigo, então pesa mais. É como se você mexesse o mouse e demorasse um pouco mais para responder. Mas nesse caso aqui eu achei de boa até, para falar para vocês, ficou tranquilo, então não vou nem reclamar muito aqui não, tá? E não percebi muitos defeitos assim em HUD, então acho que ficou bom aqui, por incrível que pareça. Eu acho que eu posso fazer uma sessão de testes depois em outros jogos, só com geração de quadros artificiais para mostrar para vocês. Só que é bom usar uma câmera e não colocar só captura. Talvez a câmera dê mais noção do que captura. A captura pode enganar, tá certo? Agora vamos ao último jogo, o Cyberpunk. É um jogo que o pessoal está usando muito para testar. Coloquei primeiramente em Full HD no Ultra, sem Ray Tracing no momento. Vocês vão ver o consumo ali na casa de 115 watts, tudo mais, temperatura regular e a média de cerca de 60 a 70 FPS, o que eu achei até pouco. Acho que a AMD aqui está saindo melhor nesse caso específico, tá? Mas ainda assim ficou na casa de 60, ficou tranquilo. Mas eu achei que a AMD ficou melhor aqui, na minha cabeça. Depois vocês vejam o vídeo aqui também na descrição e não se esqueça, é claro, de deixar o like e se inscrever no canal. Ficou ok, mas eu achei que poderia ser melhor até. Até tem umas casas que caem para uns 58, 59 FPS. Aí o que eu fiz?
Eu coloquei em 1440p, como eu falei para vocês, meu monitor é 1440, então para mim fica melhor assim. Sabia que no Ultra não ia dar certo. Eu coloquei então no alto para ver como ficaria, sem DLSS, sem nada no momento e sem Ray Tracing. E ficou na casa ali de uns 52 a 54 FPS. Ficou pesando nesse local mais, assim, com mais população, né? Lembrando que também, dependendo da qualidade gráfica, pesa mais para o processador, tá? Aumenta a densidade populacional, aumenta a geometria que você precisa e certos processadores vão capengar mais no Ultra, tá? Até um comparativo que eu posso fazer no futuro, alto contra Ultra, eu acho que dá uma boa diferença entre processadores. Aqui já não conseguimos os 60, eu terei que reduzir alguma coisinha gráfica ali para conseguir exatamente os 60. Fica jogável? Fica, mas não consigo exatamente os 60, tá? Aí eu resolvi fazer o quê? Deixar com o DLSS em qualidade ligado, partindo das minhas configurações, 1440 no alto. Agora já fica bem mais tranquilo, na casa de 80 FPS, suave na nave, bonito, porque já estamos em 1440 e agora não tenho muita reclamação não. Prefiro jogar assim, como eu falei para vocês, do que jogar em Full HD. E lembrando que a DLSS é em FrameGen por enquanto, tá? O FrameGen é um recurso adicional que pode ser ou não ligado sem necessidade do DLSS. Enfim, ficou tranquilo. Aí vamos agora para o caso de colocar Ray Tracing. Coloquei Ray Tracing no médio e DLSS em qualidade, porque afinal tinha subido o FPS. Eu fui testar o Ray Tracing pesou bastante, tá? Ray Tracing com FPS na casa de 35, 40 e é o médio, nem é o alto, nada desse tipo. É Ray Tracing no médio, DLSS qualidade a partir de 1440p. E quando eu falo Ray Tracing no médio, é lá em cima nas opções mesmo, você vai mudando lá e aparece lá a qualidade base ali que eles fornecem para você no médio, não colocando manualmente. Manualmente pode ter mais FPS se você colocar o jogo todo no médio. Ficou na casa de 40 FPS, alguns casos caindo um pouco, alguns casos aumentando um pouco. E eu resolvi testar também a geração de quadros artificiais para ver como é que ficaria. Então coloquei aí geração de quadros artificiais com Ray Tracing no médio, né? E DLSS e tudo mais, né? Todos os recursos possíveis dessa placa aqui. Já temos uma casa de 60 FPS e ficou melhor. É o mesmo caso, assim, bem parecido com o Starfield. Ficou bom até, eu não pesou tanto assim a mão no mouse. E lembrando, se você não for muito sensível, é capaz que você sinta menos isso. Se você já for jogador de controle, pior ainda, tá? Agora, tem gente que está mais acostumado e consegue ver mais. Eu, assim, digamos de 1 a 10, eu seria um 6 ou 7 nessa sensibilidade ao input lag, tá? Então, para mim pode ser um pouco mais chato do que para um jogador casual, tá? Até porque eu jogo mais jogos competitivos. Ficou ok ainda, ao meu ver, assim, parecendo com Starfield. Então, achei de boa até a geração de quadros, mas ainda assim eu preferiria usar em 1440 sem Ray Tracing no alto. E, gente, esse foi o vídeo da nossa RTX 4060, uma placa bem bacana, só que o preço não é tão bacana assim na casa de 2.000. Poderia ser bem mais barato, mas não tem muito para onde ir, né? A senhora NVIDIA está fechando cerca aí e a AMD também não está ajudando muito não, né? Não tem muitas opções e a 6600 vai aumentando, está tudo aumentando. Então, assim, é a placa que eu achei para mostrar para vocês. Em breve vai comparativos e também vou fazer comparativos com as placas mais antigas. Às vezes nem vale a pena você mudar para ela. Tipo, tem uma 2060, compensa mudar? Às vezes não. Às vezes é mais fácil você setar as configurações gráficas do seu jogo no momento. Aí no futuro, com muita necessidade, você muda para uma placa mais forte. Às vezes é mais interessante assim, tá certo? Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva. A gente se vê na próxima. E é isso. Valeu, falou e tchau.